o profeta Isaías, ele é considerado o apóstolo Paulo do Antigo Testamento. Nenhum outro profeta antecipou tanto as profecias a respeito do Messias como Isaías. Mesmo ele vivendo 750 anos antes do nascimento de Cristo, é Isaías que, com maior nível de detalhes, antecipa a vinda do Messias e como seria essa vinda do Filho de Deus. Amém? Eu creio que quanto mais a gente aprende sobre Isaías e o livro de Isaías, mais Jesus é revelado para nós. Amém? E hoje nós vamos meditar em um dos principais capítulos desse livro, que é o chamado de Isaías. Quem encontrou, dá um glória a Deus. Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Preste atenção, as primeiras palavras desse capítulo têm um significado muito relevante, como nós vamos ver. No ano em que o rei Uzias morreu. Vamos prosseguir. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei. Olha qual é a reação de Isaías diante daquela visão de Deus exaltado no seu trono, rodeado por seres viventes. A Bíblia vai dizer: então eu gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Versículo 8 eu encerro, mas tem uma relevância muito importante para nós. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Até aí, feche seus olhos. Senhor Deus, que bom estarmos na tua presença. É real, Senhor Deus, o manifestar da tua unção e glória aqui em nosso meio. E eu creio que isso vai ser culminado agora com a tua palavra, vindo de encontro às nossas necessidades, aos nossos corações. Que essa palavra produza transformação, nos dê direção e nos fortaleça. É o que eu lhe peço e te agradeço. Amém. Amém. Pessoal, capítulo 6 é um capítulo onde Isaías ele está vivendo um momento de crise na sua vida. A Bíblia fala que no ano em que o rei Uzias morreu, Isaías, ele vê o Senhor num alto e exaltado trono. No ano em que o rei Uzias morreu, significa um contexto de uma grande crise sendo instalada, porque Uzias havia sido um bom rei para a nação de Israel. A nação havia prosperado, havia conquistado, vivido tempos de paz, vivido tempos de abundância, e agora a morte desse rei vai abalar profundamente Isaías, porque eles não apenas tinham um grau de parentesco, mas Uzias trazia uma segurança para a nação e consequentemente para o profeta dessa nação. Nós vamos ver aqui um momento que Isaías vive, cujo futuro dele é incerto. Agora presta atenção, para a surpresa de Isaías, nesse período de crise, onde o futuro dele estava incerto, a Bíblia vai falar que ele vai ficar
cara a cara com o Senhor, sentado num trono exaltado e elevado, aleluia. Eu creio que Deus às vezes escolhe os momentos em que nós estamos mais sensíveis, abalados, ou vivendo crises, ou momentos que talvez o nosso futuro esteja mais incerto, para se revelar para nós e mudar toda a nossa história. Qual era o motivo da crise? O rei Uzias estava morto. Mas presta atenção, o rei Uzias natural havia morrido. Mas Deus vai o levar agora diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Rei dos Reis estava mais vivo do que nunca. Isaías via aos olhos naturais, o rei terreno estava morto. Mas Deus o transporta a um contexto em que ele fica diante do Rei dos Reis, meus irmãos. E o rei terreno poderia até estar morto, mas o Rei dos Reis estava mais vivo do que nunca, sentado no seu alto e sublime trono, controlando e governando todas as coisas. E nós precisamos entender isso também nas nossas vidas. Talvez algumas situações aconteceram e você está abalado, mas creio que Deus te trouxe aqui hoje para provar, aleluia, que o Rei dos Reis ainda está controlando todas as coisas. Ele está ainda no trono, independente da crise. A única coisa que nós precisamos, sabe o que é? Ter uma nova visão da onde Deus está. Deus continua no mesmo lugar. Talvez o casamento está dando indícios de ir para a falência, mas isso não abalou o lugar onde Deus está. Ele continua no controle. Agora, o que acontece quando nós vemos Deus? É muito bonito Isaías capítulo 6, porque vai mostrar uma progressão do que acontece quando a gente tem uma experiência real com Deus. A primeira coisa que acontece, nós compreendemos quem Deus é. Isaías, ele tem um vislumbre da superioridade de Deus, da beleza, da santidade. Mas no mesmo instante, olha só, mais do que compreender quem Deus é, Isaías vai ser levado a um lugar de confessar quem Ele é. Versículo 5, diante daquela visão, como nós vimos, a reação de Isaías é essa daqui, ó. Ai de mim, eu estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Presta atenção, sempre que a gente vê Deus face a face, isso vai afetar a nossa autoestima. Por quê? Porque até você entrar na presença de Deus, você achava que você era alguém. Até você entrar na presença de Deus, você achava que você era o maioral, que você era o entendido, que você era o santo, que você era o perfeito, que você não tinha defeito algum. Mas quando nós somos colocados diante de Deus, isso abala a nossa autoestima, e a gente acaba descobrindo que nós não éramos nada que nós pensávamos ser, quando nós estávamos distantes de Deus. Sabe por quê? A luz sempre expõe a sujeira. Repita comigo, a luz sempre expõe a sujeira. Quem aqui já limpou o quarto com uma meia luz ou com a janela fechada e achou que o quarto estava limpíssimo? Até o sol entrar pela janela e revelar que ficou um monte de poeira. Quem já percebeu isso aqui? Dá um sinalzinho com a sua mão. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais a gente começa a lidar, sabe com o quê? Com o pecado oculto que está na nossa vida. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais a gente começa a notar pequenas coisas que a gente não havia notado, mas que agora, diante da luz de Cristo, se torna grande. Amém? Se torna exposta. Então, a santidade de Deus, ou seja, quando a gente tem essa experiência real com Ele, a primeira coisa que acontece em nós, mais do que a gente compreender quem Deus é, nós somos expostos a quem realmente nós somos. Isso daí revela a nossa real condição de pecador, a nossa real condição de sujeira. E sabe qual é a primeira, às vezes, consequência disso?
quando a gente se aproxima de Deus, a primeira consequência é que às vezes a gente é tomado por uma tristeza, um arrependimento, não é? Mas você vai perceber que não é uma tristeza ruim. Nós vamos entender que é uma tristeza gerada por um arrependimento genuíno, que num segundo momento vai produzir uma alegria, chamada a alegria da salvação. Mas o caminho para nós desfrutarmos dessa alegria da salvação é por um lugar chamado arrependimento, ou uma tristeza pelo pecado. Isso é normal. Às vezes a pessoa começa a se aproximar de Deus, e o primeiro sentimento dela não é alegria, é tristeza. Isso faz parte do processo de conversão. Mas não para por aqui. Nessa situação que Isaías declara, ai de mim, ou seja, ele vê a sua real condição, Deus vai realizar algo em favor de Isaías. E isso é lindo, meus irmãos. Deus, Ele expõe a nossa condição, mas Ele não permite que a gente permaneça naquele lugar de sujeira e de pecado. Ele vem para resolver o nosso problema. Isaías capítulo 6 vai dizer isso, que olha só, versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou seus lábios, por isso agora a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Você pode dar uma linda salva de palmas, Senhor Jesus? Diante de Deus, eu compreendo quem Deus é, eu sou exposto à minha real condição de pecador, mas num terceiro momento, Deus vem em minha direção para resolver o problema do meu pecado. E o terceiro passo dessa progressão minha com Deus é receber a limpeza de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, você precisa receber a limpeza que só Deus pode proporcionar. Graças a Deus. Pessoal, conta-se que Henry Ford é o fundador da Ford Automóveis. Ele fez o primeiro automóvel em larga escala, conhecido como Ford Modelo T. Conta-se que um dia ele estava nos Estados Unidos viajando no interior, e ele vai ver um Ford T quebrado, na beira da pista. Uma pessoa, do lado de fora, com o motor aberto, tentando consertar aquilo. Ele se aproxima do rapaz e ele pergunta se ele podia dar uma olhada. E ele ali então dá uma fuçada no motor, em coisa de poucos minutos. Imagine o que aconteceu. O carro estava funcionando novamente. O dono do modelo T olha para ele feliz, agradece e fala assim, puxa vida, você é muito bom. Você chegou aqui, consertou com uma facilidade incrível. Sabe qual é a resposta de Henry Ford para ele? Ele falou assim, era minha obrigação eu saber consertar, afinal, fui eu quem projetei. É minha obrigação saber consertar esse problema, porque foi eu quem fiz em cada detalhe. E isso também se aplica a nós e a Deus, meus irmãos. Deus, Ele nos projetou, e Ele pode consertar tudo que está errado na tua vida. O teu coração, as tuas emoções, o teu casamento, Ele conhece cada detalhe. Só Ele pode resolver esse problema. O médico não pode, mas Ele pode. O terapeuta não pode, mas Ele pode. O psicólogo não pode, mas Ele pode. Ele pode consertar tudo isso que está em desajuste. Aleluia. Aleluia. Diante da confissão de Isaías, aquele serafim pega uma brasa no altar, vai e toca até a boca de Isaías. Afinal, o que é que Isaías tinha falado que estava impuro, que precisava de conserto? Os lábios. E ele vai justamente no ponto onde havia aquela necessidade. E após aquela confissão, presta atenção, como é importante a confissão
no contexto, sabe do quê? De purificação. Você precisa confessar os seus pecados, não porque Jesus não sabe, não porque você precisa trazer ao conhecimento de Deus que você está cometendo esse pecado. Ele sabe de tudo. A confissão, ela não cumpre uma função de eu expor uma notícia para Deus. A confissão cumpre uma função de que quando eu confesso, eu abro as portas. Sabe para quê? Para Deus vir, me habilitar e me capacitar a vencer esse pecado. É por isso que você precisa confessar, porque quando você mantém o seu pecado no oculto, na escuridão, ele cresce. Mas quando você, através da confissão, você traz a luz, amém? Deus, Ele te fortalece para você vencer cada dia mais esse pecado, esse vício e essa sua fraqueza. Agora, a brasa, ela é tocada nos lábios de Isaías. Mas olha que coisa curiosa, ao invés de queimar, formar uma ferida, nós vamos perceber que essa chama, ela vai ativar o ministério de Isaías. Amém? A chama que veio a partir de uma experiência com Deus, ela vai ativar um chamado ministerial. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem vivido dias onde nós temos visto um avivamento acontecendo. Nas igrejas, nos acampamentos, temos tido notícias daquela igreja lá nos Estados Unidos que está há mais de 12 dias interruptos buscando a presença de Deus. Deus está se revelando, o fogo está descendo do céu. Mas a gente entende que quando o fogo desce, meus irmãos, ele tem que ativar algo em nós. A questão é o que nós faremos com esse manifestar. O que nós faremos após a experiência? E a gente vai perceber que com Isaías, a experiência fez com que ele fosse colocado num lugar de serviço. Aquele fogo ativou um chamado ministerial. E eu creio que é isso que Deus deseja também nessa noite, aleluia. Abrir portas para que você também comece a servir. Para que essa mesma experiência que você está tendo na presença de Deus, Deus use a sua vida para outros também terem através de você. Amém? Essa é a progressão. Eu compreendo quem Deus é. Eu confesso quem eu sou. Eu recebo a limpeza de Deus. E por último, eu respondo a um chamado de Deus. Repita comigo, quarto passo. Eu respondo a um chamado de Deus. Versículo 8, vamos ler novamente lá? Aleluia. Então eu ouvi a voz do Senhor, conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui. Envia-me a mim. Olha que coisa linda. Aquela experiência de Isaías foi acompanhada de um desafio. Qual desafio, pastor? Ele aceitar servir a um chamado. Sabe qual é uma das principais evidências que alguém está caminhando para o céu? Que ela quer levar junto dela a maior quantidade possível de pessoas. Quando você vê uma pessoa, aleluia, louca para falar de Jesus, do amor de Deus, convidando para a igreja, querendo falar aquilo que Deus está fazendo na vida dela, é uma evidência que ela está caminhando para o céu, porque quem está indo para lá, quer levar o familiar, o amigo, o vizinho, as pessoas que amam, aleluia. Agora, o que se espera de nós, enquanto crentes, que a gente cultue a Deus, sim ou não? Que a gente estude a Bíblia, sim ou não? Que a gente ore, com certeza. Que a gente tenha uma vida santa, que se afasta do mal, sim. Que a gente devolva, parte da nossa renda, com certeza. Mas Deus também espera que o seu povo sirva a Ele com seus dons e com seus talentos. Deus espera também levantar um exército cheio do Espírito Santo, que vai olhar para o desafio dele e dizer, Deus, eis-me aqui, pode me usar, envia-me a mim. Amém? Existe uma máxima que é a seguinte, ou você está na maca, ou você está ajudando a carregar a maca. Eu pergunto para você nessa noite, em que posição você está?
Você está em cima da maca, um momento em que você necessita que os outros sirvam você, os outros carreguem você? Ou será que você já deu um segundo passo, que agora você não está mais na maca, mas você está ajudando a carregar a maca? A nossa caminhada com Deus, haverá um momento que a gente vai chegar até Jesus na maca. Ou seja, a gente vai vir ferido. Nós vamos precisar de pessoas, estendendo a mão, nos ajudando, nos ensinando. Mas há uma hora que nós somos chamados para servir aos outros. Esse tem que ser o processo natural. Amém? 2 perguntas que você precisa responder nessa noite. Primeira, a sua fé está fazendo diferença em você? Responda essa pergunta. A sua fé, aquilo que você está alimentando em Deus, está mudando a sua vida? As pessoas que estão à sua volta estão percebendo você diferente, você mais calmo, você com palavras novas na sua boca? Primeira pergunta, está fazendo diferença em mim? Mas há uma segunda pergunta que a gente tem que responder. A minha fé está fazendo a diferença na vida dos outros? Amém? Você pode não notar, mas Deus te coloca como sal da terra, como luz do mundo. Como sal da terra, sabe qual é a nossa função principal? A gente provocar para as pessoas que estão à nossa volta uma sede de Deus. As pessoas vendo nós servindo a Deus, elas precisam também se sentirem atraídas a esse lugar também de conhecer a esse Deus e servir ao Deus a quem nós amamos. Quem está aí comigo, dá uma glória a Deus. Sabe qual é a realidade da igreja hoje? 20% das pessoas fazem 80% do trabalho de uma igreja. Há um grande desequilíbrio, e isso tem que mudar. Apenas 20% das pessoas, se porventura não for menos, faz 80% ou 90% da igreja. Isso tem que mudar. Agora talvez você pergunte, pastor, como que a gente pode mudar essa realidade? Primeira coisa, crendo que a sua situação atual é suficiente para você causar um impacto na vida de alguém. Amém? Às vezes, a gente acha que para eu começar a servir a Deus, eu preciso me capacitar, eu preciso estudar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso de um microfone, eu preciso de um altar, eu preciso de condições, eu preciso de recursos. Não. Deus está olhando para você hoje e dizendo, você pode mudar essa realidade, começando a servir da onde você está, com os recursos que você tem hoje diante de você. Agora tem muitas pessoas que elas colocam o quê? Condições. Elas esperam o momento certo, o lugar certo, a quantidade ideal de recursos, para daí ela olhar para Deus e falar assim, Deus, agora eu estou pronto, pode começar a fazer. Não é assim, meus irmãos. A hora certa de servir é hoje. O lugar certo para você começar a servir é onde você está, lá no seu trabalho, é lá na sua casa, é lá no seu condomínio, é lá na sua vizinhança, aleluia. Os recursos atuais que você tem, se colocados na presença de Deus, vão ser potencializados e vão ser suficientes para ganhar almas também, em nome do Senhor Jesus. Amém? E servos bem-sucedidos, eles não esperam as condições. Amém? Eles fazem as condições. Eles criam as condições para falar do amor de Deus, para ser usado, para ser um instrumento. Você não precisa ir para a África para encontrar pessoas que precisam de Jesus. Não, você não precisa disso, meu irmão. É só você pegar um ônibus, você entrar na fila de um banco e você estiver sensível, pode ter certeza que as pessoas que estão ao seu lado estão precisando de Deus. Estão precisando que você seja, sabe o quê? Um instrumento para falar de esperança para ela. O povo está desesperado, meu irmão. O povo está precisando disso que nós temos. Faça hoje, com a condição que você tem, até que Deus permita condições melhores virem. Conta-se a história, e eu já
falei muitas vezes aqui essa história de um incêndio na floresta. Todos os animais começaram a se mobilizar para apagar o incêndio. Então o urso ia até um riacho, pegava um monte de água, trazia e jogava naquele incêndio. O elefante, a girafa, o leão, grandes animais faziam esse trajeto, pegava água, corria no incêndio para tentar apagar. Até que nessa ida e vinda se vê um beija-flor se esforçando ao máximo, devagar, com aquela sutileza dele, ia até no riacho, pegava uma gota de água, corria. Na hora que ele chegava no incêndio, ele abria o bico, caía uma gota, que não chegava nem a alcançar o fogo, e ela já evaporava. Os animais olharam e falaram assim: para com isso, deixa de ser bobo, começaram a fazer chacota, para com isso, você está gastando em vão o seu esforço, isso não está trazendo resultado nenhum. Beija-flor se posiciona, olha para os animais e fala assim: eu não quero saber qual é o resultado ou não, eu estou fazendo a minha parte. Aleluia. Às vezes, aos nossos olhos humanos, a gente acha que o nosso esforço está sendo em vão. Você não conhece ou não consegue às vezes determinar o impacto de que uma mensagem sua talvez causou no mundo espiritual. Às vezes aos olhos humanos você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, está sendo esforço em vão. Mas você continua porque você está fazendo a sua parte. A nós cabe o quê? Continuar fazendo a nossa parte, aquilo que Deus nos chamou a fazer. E o mais é com Deus, é com o Espírito Santo. Aleluia. Ai, mas meu esforço parece inútil. A minha capacidade é muito pequena de influenciar. Talvez você possa não mudar o mundo, mas você pode mudar o mundo de alguém. E isso é suficiente. Tem pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai ter uma influência sobre ela e você vai poder falar do amor de Deus. Tem pessoas que os líderes não vão conseguir acessar, mas elas têm a confiança sua, e você pode falar do amor de Deus para ela. Talvez você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o mundo de alguém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você pode, quando usado por Deus, mudar o mundo de alguém. Amém? Pastor, eu não tenho essa habilidade. Pastor, eu sou incapaz. Deus não está interessado na sua habilidade. Deus não se preocupa se você é incapaz. Sabe o que Deus pede num primeiro momento? A nossa disponibilidade. A forma que Deus nos recruta, repita comigo, num primeiro momento. Sabe a partir do quê? Da sua disponibilidade. Deus não precisa de um diploma teológico, Deus não precisa de um mestrado. O que Deus precisa é de um coração que deseja ser usado e ser servido, aleluia. Deus precisa apenas de disponibilidade. Você fala assim: Deus, eis-me aqui, pode me usar amanhã no serviço. Deus, eis-me aqui, eu quero ser um instrumento lá no ônibus que eu pego para ir até o meu trabalho, coloca pessoas necessitadas. Deus não precisa, meus irmãos, de nenhum recurso que você possa oferecer. Ele precisa apenas que você tome a iniciativa de estender a mão para quem precisa. Estender a mão, se compadecer. Conta-se a história de um homem que caiu num poço e ficou ali por algumas horas. De repente um solidário, uma pessoa, solidária, passa lá, olha para baixo, fala assim: meu Deus, olha como você está, que pena, que dó, sinto muito por você, tchau, tomara que dê certo aí. Depois vai lá, passa uma pessoa inteligente, uma pessoa cheia das matemáticas, e ele vai falar assim: é lógico que você ia cair. Também você veio a tanto de velocidade, você desconsiderou esse buraco aqui, com certeza. Depois vai passar um religioso lá, vai falar assim: ixi, só pessoas más caem no fundo do poço. Você deve estar em algum pecado. Vai passar um psicólogo, olha e fala assim: foi culpa do seu pai e da sua mãe. Certeza que foi eles que erraram e você caiu.
O repórter passa depois, aborda ele e fala assim, viu, passa para mim como foi, eu quero uma exclusiva com você. Conta a respeito de tudo. Passa depois um terapeuta, fala assim, viu, acredite em você mesmo e você vai sair do fundo desse poço. Até que de repente vem um homem chamado Jesus de Nazaré, vendo o homem naquele lugar, sabe o que ele faz? Ele estende a mão e o tira pelo braço. E o traz para fora daquele fundo do poço. Amém? E é isso que nós precisamos. Para que a gente possa fazer a diferença na vida dos outros, é mais fácil do que você imagina. É só você identificar a necessidade daquela pessoa e você estender a mão, se colocar como uma resposta para a dor e para a aflição dela. É bom a gente ir no estádio ver um jogo de futebol, sim ou não? Principalmente se for no Itaquerão, assistir um Corinthians, é ou não é? É muito bom esses estádios maravilhosos que a gente tem hoje. Mas, gente, bom mesmo é estar lá dentro jogando. Deve ser muito bom você estar na Europa assistindo um jogo de Champions League, você ouvindo aquele hino oficial da Liga dos Campeões. Mas bom mesmo é você estar lá dentro do campo, você podendo estar marcando um gol. É assim também com Deus. É bom às vezes a gente ser espectador do que Deus está fazendo, mas o melhor mesmo é a gente ser participante. É muito bom a gente ver pessoas aqui se entregando a Deus nas águas do batismo, mas o bom mesmo é a gente saber que foi através da nossa vida que elas puderam aceitar Jesus e se entregar totalmente a Ele. Há uma alegria em servir, há uma alegria em nós exercermos o nosso chamado, que você não vai encontrar nas riquezas, você não vai encontrar em viagens, que você não vai encontrar em conquistas ou no dinheiro. Há um prazer e um espaço que é preenchido no nosso coração apenas quando nós estamos servindo a propósitos de Deus aqui nessa terra. Agora, qual é a forma que Deus nos aborda? Deus, Ele nos convoca, Deus não nos intima. Repita comigo, Deus nos convoca, Ele não me intima. Olha que coisa curiosa. Em Isaías, Deus se posiciona e pergunta, a quem enviarei? Ele não olha para Isaías e fala, Isaías, é você, vem para cá, a partir de agora você vai fazer. Não. A quem enviarei? Dá uma conotação de voluntariado. Deus não vai pegar você à força. Amém? Deus não vai pegar você à força. E como falamos, é uma convocação. No momento em que Ele nos convoca, Ele não exige habilidade. Mas uma vez que a gente é recrutado, Deus espera que a gente se prepare. Há uma grande diferença. Amém? Para Ele te recrutar, Ele exige apenas a disponibilidade. Deus, eis-me aqui. Mas a partir do momento que você disse sim, meu irmão, daí você vai ter que se submeter a um preparo. Todo chamado deve nos impulsionar a crescer. Repita comigo, o chamado me impulsiona a crescer. Abram lá em 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Já estou me dirigindo à conclusão. Nós vamos ver Deus chamando um garoto chamado Samuel. Samuel aceita servir ao propósito de Deus e diz assim, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. 19, isso. E diz lá, gente, enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Deus
Ele te recruta a partir da sua disponibilidade. Mas a partir daí, você tem que se preparar para cumprir o chamado. Você não vai olhar para Deus e falar assim: Deus, eis-me aqui. E você vai receber um download automático. Com tudo aquilo que você precisa. Para você ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. Deus, Ele não pula processos. Repita comigo: Deus não pula processos. Nessa caminhada de nós exercermos o nosso chamado, nós precisamos cooperar com Deus. Quem aqui já viu a explosão de uma bomba? Você tem a parte onde se há a pólvora e a parte da faísca. É assim também. Se nós queremos que a nossa vida produza um impacto, aonde quer que a gente esteja servindo, a responsabilidade de produzir pólvora é minha. Amém? É você que vai oferecer a pólvora. Olha para a pessoa que está do seu lado, aponta o dedo de profeta, fala assim: você oferece a pólvora. Amém? E Deus vem com a faísca. Vem com a parte dele e vivifica o que você fala, aleluia, e potencializa aquilo que você decide fazer em favor dele. É uma cooperação, meus irmãos. Essa experiência nossa do encontro, ela me leva a servir. E Deus, Ele só vai me usar o quanto Ele conseguir me treinar. Deus só vai te usar o quanto Ele conseguir te treinar. Se você não lê a Bíblia, você não faz nada, você não faz a sua parte, você disse eis-me aqui, mas você fica 3 horas no Instagram, né? E fica 15 dias sem entender como Deus age, Ele vai te usar na mesma proporção que você está disposto a se treinar. A gente não pode ser aqueles bonecão de posto grandão. Quem já viu aqueles bonecão de posto? Sai um pouquinho da moda, né? Grande, mas sem nada por dentro. Tem muitas pessoas que elas querem fazer, querem realizar, querem ver milagres através da vida dela, mas não tem nenhuma estrutura interna. Nós precisamos ser treinados. Jesus aprendeu 30 anos para servir no ministério de 3. João Batista foi treinado durante 30 anos para servir durante 8 meses. Nem Jesus foi poupado de treinamento. Quem dirá então nós? Amém? Oh, meus irmãos, se abra para isso. Deus deseja realizar grandes coisas através da sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Deus, o chamado transforma você e permite que você transforme o mundo. Olha que coisa linda. O chamado me transforma e Ele permite com que eu transforme no segundo momento o mundo. Agora, qual é a forma que Jesus nos treina? Às vezes a gente acha que é eu sentando numa mesa e lendo um bom livro, eu fazendo um curso à distância do apóstolo X. Tudo isso faz parte, meus irmãos. Mas sabe qual é o principal treinamento para um ministério? Se chama deserto, se chama provação, se chama dificuldade. Quando eu disse sim para Deus, ainda na minha juventude, fiz a minha parte em buscar conhecimento, mas o meu maior treinamento foram nos embates da vida, foram nas provações, foram quando às vezes o céu se fechava e a dificuldade aparecia, foram em meio às lágrimas, em meio a situações opostas, situações que eu achava que eu não ia vencer, mas acabei passando, e isso me deu uma musculatura para hoje olhar para pessoas que talvez estão enfrentando o mesmo e falar assim: eu já passei por isso, fica tranquilo que você não vai ser destruído e você vai vencer também, porque eu venci. Aleluia. Deus, Ele nos treina